Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com mais um vídeo bombástico, com mais um tema forte. E hoje nós estamos aí com Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, a grande criptograça contra o sistema religioso. Agora, meus irmãos, eu chamo a sua atenção, peço você, aproxime do seu celular, computador, não sei aonde você está assistindo esse vídeo, mas eu peço que você esteja comigo nesses minutos, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tenho certeza que vai somar no seu conhecimento. Vamos ler Mateus capítulo 26, vamos lá, quero centralizar aqui para você ver. Mateus capítulo 16, tá bom? E o versículo 27 e o 28 que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É uma grande criptograça contra o sistema religioso esses versículos. Primeiro, porque eles ficam desesperados, porque está nítido que Jesus está afirmando que na sua vinda alguns daqueles discípulos estariam vivos, ou seja, pior do que isso, não provariam a morte, não teria provado a morte. Isso aqui fica muito claro. Porém, eles, como são inimigos do evangelho, não só eles, tem um povo aí da graça extrema aí que agora resolveu ir contra a Bíblia, e daqui uns dias, acho que essa semana ainda, vou fazer um vídeo refutando esse povo aí, vou mostrar algumas realidades, mas é difícil aceitar a verdade. Primeira coisa, vamos analisar alguns pontos, porque a interpretação principal do sistema religioso, eles dizem que Jesus está falando da transfiguração, tá bom? Logo aqui, ó, logo a seguir, a transfiguração. Então nós vamos mostrar que é apenas uma aberração, que é uma fantasia religiosa isso, que não cabe dentro da interpretação bíblica, que é mentira, e o canal Voz das Nações está aqui para te mostrar isso. Primeira coisa que nós temos que fazer é você voltar ao versículo 24 e ler o seguinte, olha só. Deixa eu centralizar aqui. Então, disse Jesus aos seus discípulos, para mostrar que a conversa aqui é com os discípulos, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos analisar e ver se tem algum fundamento para falar que é a transfiguração. E esse princípio que eu vou aplicar aqui, você pode aplicar para qualquer outro lugar, porque eles também falam, um grupo deles falam que poderia ser o dia de Pentecoste. Pelo amor do Cristo ressuscitado, meu irmão, pelo amor do Cristo ressuscitado, que é isso? Se não sabe brincar, guarda os carrinhos. Pega a viola, coloca na sacola e pena para quem tem, meu irmão. Que é isso? Para que bater contra uma verdade nítida e clara? Olha só, então vamos analisar. Vamos ver se realmente, vamos ver as ideologias deles, que está falando da transfiguração, que está não sei o que não sei, vamos analisar. Primeiro, vamos ler comigo. Porque o Filho do Homem virá. Na transfiguração, primeira pergunta, Jesus está vindo de algum lugar? Aí, haters, receba esse somebody love, haters. Primeira coisa, Jesus está vindo de algum lugar? Porque o texto está dizendo, Jesus virá. Segunda, na glória de seu Pai com seus anjos. Deixa eu até aproximar aqui, olha só, para os haters ficarem mais felizes. Seus anjos. Cadê os anjos aqui, haters? Cadê os anjos aqui ou em qualquer outro lugar que vocês interpretam? De contrapartida, nós provamos no vídeo aí a presença dos anjos no ano 70. Tá provado aí. Só você caçar no canal aí que você vai ver. Me parece que é o último vídeo de Mateus 24 falando segundo Flávio José. É isso mesmo. Então, segunda coisa, cadê os anjos?
Terceira coisa. E então dará a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é juízo ou não? É um julgamento? É o dia do juízo? Está falando do dia do juízo ou não? Então dará a cada um segundo as suas obras. Eu nem vou ler outros textos lá em Apocalipse e tantos outros lugares mostrando que no dia do juízo Jesus ia dar a cada um segundo as suas obras. Aí a pergunta que eu faço para os haters seria a seguinte: olha só, aqui na transfiguração, Jesus pagou cada um, deu cada um segundo as suas obras? Aí haters, é a outra pergunta, haters. E aí haters, é brincadeira, né, irmão? Então já é a terceira colocação. Agora vamos lá, versículo 28, vou aproximar. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, primeira coisa, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. É aqui no século 21, um professor teólogo, os teólogos por aí, é aqui no século 21 ou está falando com os discípulos aqui, este aqui no primeiro século? Mas vamos para a segunda colocação, que não é essa que eu quero colocar, que eu quero mostrar para você. Quero colocar isso aqui, ó. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte. Agora a pergunta é: se alguns, leia isso aqui, ó, alguns havia, né? Alguns dos que aqui estão, do que lá estavam, não provariam a morte? Agora a pergunta é: qual dos discípulos tinha morrido? Porque isso aqui aconteceu 6 dias depois. Algumas traduções falam que é 8 dias, independente, menos de 10 dias, né? Deixa eu usar essa mesmo. 6 dias depois, qual deles tinha morrido? Porque o texto está mostrando, Jesus está provando, mostrando, afirmando, melhor dizendo, está afirmando que alguns morreriam. Porque, ó, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provaram, alguns não ia provar a morte. Alguns. Era todos? Não, alguns haters. Ô haters, fica triste não. Olha só, aqui, qual deles tinha morrido? Porque quando esse evento tivessem em evidência acontecendo, alguns teriam morrido. E aí lascou, né, hater? Aí lascou. De contrapartida para os futuristas, alguns estariam vivos, não teriam provado a morte. Não dá nem para a transfiguração e nem dá para colocar para o futuro 2000 anos depois. Não dá. Por quê? Alguns iriam provar a morte e outros não provariam a morte. Tem algum deles vivo até hoje? João, Pedro, Tiago, tem Judas, tá vivo até hoje? Estão vivos até hoje? Para os futuristas? E aí, futurista? E aí? Você se dá conta que você não crê na Bíblia? Você se dá conta que você não crê na revelação do Evangelho? Porque é complicado. Você se dá conta que você não crê em Jesus? Deu para você entender que você não crê no Jesus da Bíblia? Que o Jesus que você crê é o Jesus da sua igreja, entre aspas, da sua religião, denominação? Se deu conta disso ou ainda pela barba dos profetas, meu querido? Que é isso? Que, meu irmão? Então vamos lá. E para terminar, mais uma colocação. Olha só, do que aqui, eu vou ler de novo, né? Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que estavam lá, que não provarão a morte até que vejam. Eles iam ver o Filho do Homem no seu reino. Eles, olha só, alguns iam ver o Filho de Jesus,
né, o Filho de Deus vindo, o Filho do homem vindo, Jesus vindo, e outros teriam provado a morte, uns não, outros sim. Está difícil? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam. Não está falando que eles iam viver fisicamente, eternamente, não, tá? A morte que foi abolida não é a morte física. Então eles iam primeiro ver, depois disso eles iam morrer, obviamente, porque Hebreus 9:26 está ordenado a morrer, meu querido. Deu para você entender que é uma falácia jogar esse evento para a transfiguração ou para qualquer outro evento bíblico aqui registrado na Bíblia? Pentecoste, Estevão, uns colocam lá, Estevão viu, é brincadeira, né? João viu lá na visão, ui, ai, ai, ui, 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 meu irmão, porque o texto não está falando nisso. Eu vou ler para terminar, olha só, vou ler de novo, ó, porque o Filho do Homem virá, vindo nesses lugares aí. Jesus está vindo de onde? Na glória de seu Pai, com seus anjos. Cadê os anjos desses locais? Principalmente em transfiguração. E então dará cada um segundo as suas obras. Quando Estevão viu, João viu, Jesus estava fazendo isso aqui? A pergunta é: cada um estava recebendo segundo as suas obras? Naquele exato momento? Ou cada um recebeu segundo as suas obras no cumprimento dessa profecia que nós sabemos que foi no ano 70? Nós sabemos disso aqui, que o juízo foi, Jesus veio como julgamento para Israel, e eles receberam. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui, meu irmão, não tem para onde correr. Aceita que dói menos, aceita que você será mais feliz, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e não esqueça de se inscrever no canal. Fui!